Fazendo uma audiodescrição também, eu sou um homem negro, de pele clara, cabelo nem tão grande nem tão pequeno, mais crespo, bigode, uma barbicha. Estou usando uma camisa de botão preta e uma calça branca com tênis também branco. Vamos fazer essa rodada de apresentação, também vamos apresentar as intérpretes de Libras, pelas quais a gente agradece pelo trabalho, e depois a gente segue nessa conversa. Pode seguir, Karine. Eu sou Carla, boa noite, obrigada pela presença de todo mundo e também o convite aqui, né, de Lorena e Gabriel. Eu sou uma mulher que, enfim, me identifico como uma mulher parda, de 38 anos, camisa rosa, cabelo curto, óculos. Enfim, podemos entrar também nessas questões depois, todas. A sua autodescrição agora, né? Então, passo aqui para a Lorena. Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ver no YouTube. Vai ficar a conversa salva. E também quem não puder assistir, assista depois no YouTube do IMS. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Estou com cabelo trançado, na verdade, dreadado, com cachos longos, loiro. Tenho os olhos um pouquinho puxadinho, nariz um pouco largo, boca um pouco carnuda, grande. E, enfim, né? Tô muito feliz de estar aqui. Vou também aproveitar. Eu vou fazer a autodescrição das intérpretes, inclusive, muito obrigada às meninas aqui. Asa Pocou é uma mulher negra de cabelos crespos, estilo bubble braids, com adereços dourados no cabelo. Desculpa. Adereços dourados no cabelo, cicatriz na testa e sobrancelhas grossas. Karina Oliveira é uma mulher cis negra de cabelos cacheados, com mechas loiras na altura do ombro, olhos claros, escuros e sardas no rosto. Desculpem a travada aqui. Gente, muito feliz, né, dessa sessão inaugural aqui no IMS. A gente, enfim, né, ainda terminações dessa plataforma que a gente lançou em 2021, muito numa pilha assim de querer discutir, né, sobre os filmes que a gente estava vendo, sobre os discursos sobre o cinema negro especificamente, naquele momento ali da pandemia, né, que a gente foi tão super excitados de imagem, vídeo e lives e tantas coisas, mas eu e Gabriel, né, dentro do que a gente poderia acompanhar ali naquele momento, naquele turbilhão de imagens e de informações, a gente via uma repetição de discursos que a gente questionava um pouco, né? Por que isso se repete? Como está se repetindo? Que tipo de cinema negro é esse, né? Que a gente tem visto e, sobretudo, e aí também tem um interesse particular de pesquisa, né? Que, enfim, nossas trajetórias individuais elas se cruzam para formar a plataforma. Eu sou historiadora de formação. Trabalhei com teatro durante um tempo, estou no cinema, enfim. E existia, né, muito nas conversas minhas e de Gabriel, um desejo também de existir esse campo contemporâneo complexo e cheio de imagens, e entendendo, né, que, por exemplo, em relação ao século XX, hoje tem muito mais gente preta fazendo filme, mas também para a gente, e isso, digamos assim, basilar, né, por falta de outra palavra, para pensar o programa e a ocupação da faixa aqui no IMS, né, de pensar a história do cinema brasileiro e as imagens de negritude, de negrura, de pretitude, que aí a gente pode usar várias nomenclaturas, né, a partir de várias teóricas e de vários saberes, para entender o que é que nessa história, então, existe de imagens, né? E como é que a gente pode se relacionar com elas. Ai, que bom ver vocês. Então, esse é o fio, digamos assim, que conduz as ações e indeterminações, né? E, por um outro lado, para a gente fazer isso, era preciso a gente abrir mão de cinema negro, aquele feito por pessoas pretas, somente, ainda que isso tenha um gesto político e isso tem
muitas pessoas, inclusive nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, a gente pensa sobre esses termos, para a gente aqui é importante entender ou propor, não entender a gente não sabe de nada, mas propor que a ideia de negro ou negritude é um fazer, é um possível método, é uma presença, é uma ausência também. Então, todas essas complexidades a gente meio que botou no nosso colo para tentar pensar junto e pensar com as imagens, ou inclusive com a ausência delas, que também é uma marca que, enfim, né, a gente pode pensar quando a gente pensa em história do cinema brasileiro e corpos pretos ou coletividades pretas. E aí, para já passar também a fala para a Carla, né, eu queria trazer algumas coisinhas que, enfim, a gente ficou naquela se falava no início ou não, mas sobre as cópias que a gente assistiu hoje, né, e que, inclusive, convido vocês para vir para a reprise, ou então convidar outras pessoas, vir com outras pessoas, enfim. E também a gente vai ter essa exibição no sábado, em Poços de Caldas. Então, é muito importante, assim, algumas informações que talvez, inclusive, possa elucidar algumas coisas para vocês. A primeira cópia de Pequena África foi disponibilizada pelo CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual lá do Rio de Janeiro. E o CTAV preserva uma cópia única, né, do filme. Inclusive, a gente até conversou, né, se a gente procurou uma película e a única que tinha era no CTAV, e por questões de segurança, a Débora Butrucci está aqui, a gente não poderia trazê-la, né? Então, a gente tinha essa digitalização, mas virou uma grande discussão interna, porque a gente tinha essa e uma outra que foi telecinada num outro momento, e a gente percebeu que essa estava mais escurecida. Talvez vocês tenham reparado que, por o contraste, né, a gente não estava conseguindo ver direito alguns rostos negros, sobretudo das pessoas de peles mais escuras, né? Inclusive, ter esse gesto de decisão é porque, em comparação à outra cópia, a gente viu que, na experiência toda, era melhor. A gente está sempre aqui, né, no corre para conseguir a melhor cópia. E então a gente veio com essa questão porque, enfim, né, o corpo negro, e como é que a gente vai pensar sobre isso? E a gente também, né, conversar sobre isso no debate, se vocês quiserem fazer perguntas, colocações. E o outro filme, que é do Fernando Cone Campos, essa foi uma digitalização feita pela própria família, que está, de forma independente, fazendo um processo de preservação da obra do Fernando Cone Campos, que, apesar, né, de ter um nome, pelo menos a gente ouvir bastante esse nome, a obra ainda segue muito desconhecida, tem uma fortuna crítica muito pouca. E esse filme ele foi censurado durante a ditadura, né? Então, esse filme que a gente viu aqui, vou usar o termo que o G.G. Albuquerque trouxe no texto que está na revista do IMS, é um filme Frankenstein mesmo, no sentido que ele está todo picotado, porque essa é a cópia remanescente. E quando o Gabriel trouxe a palavra radicalidade, né, no início da sessão, é também a gente pensar que, para lidar com essas imagens e com a própria memória preta, a gente vai ter que lidar com esse tipo de registro também, né? Não por acaso, né, a gente acabou de passar por um processo de preservação de uma restauração digital de um filme de um diretor negro do Rio Grande do Sul, que é o Odilon Lopes, Um é Pouco, Dois é Bom, que em breve a gente espera exibir em São Paulo. E a gente tem também atravessado essa dificuldade de trabalhar com a preservação na perspectiva preta, digamos assim, né? De pensar essas imagens, de pensar os filmes feitos por pessoas pretas também. Recentemente, a gente teve a estreia, né, da pesquisa da Cinemateca Negra na Cinemateca Brasileira, com a Nicho 54, são esforços, né? Então, a gente também mostrar essa cópia do jeito que está, a gente queria muito estar aqui com a cópia perfeita restaurada. Fica aí quem quiser contratar, a gente pode fazer isso. Mas é isso, assim, né? Tem um problema de ordem material que fala sobre o Brasil, né, e fala sobre o momento que a gente está hoje pensando na preservação, né, não por acaso. Então, assumir esse risco, assumir essas cópias, é também lidar com essa materialidade da discussão sobre memória. E eu acho que esse é o ponto de partida aqui, para não me delongar mais e passar para a Carlinha, que Gabriel vai apresentar. Exatamente. Sem mais delongas, gente, Carla Italiano, muito obrigado por estar aqui.
a gente já agradeceu, enfim, você sabe, mas é uma honra para a gente você estar nessa primeira sessão. E Carla Italiano, gente, para quem não conhece, atua como pesquisadora em cinema e curadora de mostras e festivais. É doutora em comunicação social pelo PPG com UFMG, com mestrado pelo mesmo programa. Integra anualmente a equipe de programação dos festivais Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, FENDA, Festival Experimental de Artes Fílmicas, e participa do coletivo organizador do Fórum Doc BH, o Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte. Foi curadora de diversas mostras, incluindo Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema, É o Caminho, Cinema de Viagem da América do Sul e Retrospectiva Helena Solberg, dentre outras. No campo de publicações, foi co-organizadora do dossiê Cinema e Escritas de Si, da revista Devires, Cinema e Humanidades, da Flafiche, lá da UFMG, e é natural do Recife e residente em Belo Horizonte. Literalmente, a gente estava zoando isso hoje, que, enfim, Lorena é de Recife, eu sou de BH, então Carla Italiano faz uma ponte interessante aqui entre a gente. Isso, uma ótima abertura aqui para eu começar. Obrigada. Muito obrigada, Lorena e Gabriel, e como eu disse também todo mundo que está aqui. E, de fato, esse agradecimento não é protocolar, assim, é realmente uma grande honra para mim estar aqui e fazer parte também desse projeto Indeterminações que eu acompanho e admiro há um tempo, né, desde que foi criado durante a pandemia. E, para mim, é uma das coisas mais incríveis, né, e, enfim, mais consistentes enfim, desestabilizadoras no melhor sentido da palavra, no sentido de, né, de fazer esses pensamentos circularem, avançarem. E, bom, é isso. Muito obrigada pelo convite. E só dizer também que, quando eu recebi esse convite de Lorena e Gabriel, a primeira coisa que eu me perguntei foi: por quê? Por que vocês chegaram no meu nome? Enfim, só nesse sentido, assim, eu acho que eu vou compartilhar aqui algumas impressões, assim, alguns comentários para a gente pensar junto, né? E também muito ouvir de vocês, assim. Eu acho que essa pergunta do porquê é também porque minha trajetória está muito no cinema documentário, principalmente pensando perspectivas feministas e cinema experimental. Então, quando eu me deparei com esse filme, Uma Negra Chamada Teresa, do Coni, foi, enfim, é um grandíssimo desafio pensar sobre ele, como eu imagino que é também para todo mundo que está aqui, que acabou de assistir, que também já conhecia antes. Então, é mais compartilhar mesmo algumas ideias para a gente conversar logo mais, assim. E eu acho que talvez a primeira palavra, né, as primeiras palavras que vêm à mente depois de assistir esse filme é uma experiência muito perturbadora mesmo, né, muito incômoda em vários sentidos, pelo tanto que esse filme é caótico, né, como Lorena falou, assim. Eu vou tentar situar ele um pouco, assim, em relação minimamente, assim, né, inicialmente, em relação à obra do Coni e também ao primeiro filme que assistimos, né, Pequena África, de Zózimo Mbubu, e avançar com algumas ideias, né? Então, esse filme ele aparece na filmografia do Fernando Coni Campos, que é um realizador baiano, radicado no Rio de Janeiro, né? Ele começa sua carreira lá na Bahia e logo né, se muda, e grande parte dos seus filmes foram realizados no Rio. Tem, enfim, uma filmografia enxuta. Ele faleceu relativamente jovem, com 55 anos, em 88. E seu primeiro filme a fazer mais, enfim, sucesso, digamos, né, ser mais reconhecido, se chama Viagem ao Fim do Mundo, de 69, perdão, 67, né? 69 é O Homem e Sua Jaula. Aí, o Juliano está ali com a colinha. Bom, logo depois ele realiza O Homem e Sua Jaula e Uma Negra Chamada Teresa, lançado em 73, enfim, realizado nos anos anteriores, e tem todo esse processo, como Lorena bem apontou, de como o filme nasce de um processo muito conflituoso, que tem a ver também com essa relação com a censura, mas também anterior, né? Então, uma série de disputas e talvez, enfim, desentendimentos também entre a produtora do filme, a Aurora Duarte, que aparece acreditada no começo, e os desejos mesmo do que esse filme poderia ser, e, enfim, os desejos também do Coni Campos, e como o resultado do filme que a gente assiste hoje abriga tudo isso, né? Abriga diversos desejos e propostas de cinema conflitantes, né? Então, é um filme que ele nasce de um processo contraditório e conflituoso, né? E o resultado disso é o que a gente vê aqui, né?
E um desses, enfim, talvez a principal dessas propostas de cinema é justamente abrigar essa relação entre música e cinema a partir da presença e da obra do Jorge Ben, né? E é uma proposta, enfim, uma das várias propostas do filme, sendo essa, ela se alinha um pouco, enfim, ecoa outros projetos de filme entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70, que também estavam colocando isso, enfim, em jogo aqui no Brasil. Acho que o exemplo mais notório é o do Roberto Carlos, nos filmes dirigidos pelo Roberto Farias. Ele tem, enfim, 3 filmes em que o Roberto Carlos protagoniza, que tem todo um pensamento musical também na relação com o cinema e nesse protagonismo do Roberto Carlos. E esse filme traz o Jorge Ben também um pouco nessa, enfim, na esteira desse desejo, né? Enfim, nesse momento o Jorge Ben ele enfim, já tinha alcançado um sucesso nacional, enfim, considerável em todo o território, desde o seu primeiro disco, Samba Esquema Novo, de 63. Então, assim, uma década depois, diversos álbuns já lançados, com vários hits, como a gente escuta na trilha sonora. Então, né, enfim, dentre esse amontoado de cinemas conflitantes, a gente tem essa espécie de comédia farsesca, né, que vai convocar esses traços, né, esses fiapos de gêneros cinematográficos distintos. Então, você tem ali, além dessa ideia de um musical, tem também, enfim, o filme de aventura, o filme de perseguição, o filme de luta, de fantasia, essa comédia de erros, né, muito física, muito com um tipo de humor muito simplório, muitas vezes, né, enfim. E essa ideia de um duplo, né, na relação entre o Jorge Ben e o Pedro Paulo, que está no centro dessa narrativa, né? Enfim, além disso, desses conflitos, desejos conflituosos dentro do mesmo filme, tem também essa estruturação muito estranha, né? Que, enfim, traz essas histórias paralelas, Pedro Paulo, Jorge Ben, mas também que acompanha essa narrativa, né, dessa passagem do interior para a capital, quando Pedro Paulo faz essa viagem. Mas também tem, né, a Gangue da Barbarella, que é uma música do Jorge Ben, esse plano envolvendo roubar o prêmio do Festival Internacional da Canção. Esse casal vindo de África, não se sabe exatamente de onde, Dr. Silvânios e Makeba, com suas, né, visões sobre essa estranha terra tropical da diáspora, e que falam uma língua inventada para o filme, né? Enfim, e essas outras várias ideias de golpes e enfim, de gangues e etc. E as jovens enamoradas por Pedro Paulo / Jorge Ben, que vão sendo deixadas no caminho, né? Então, e soma-se a isso ainda essas diferentes instâncias narrativas do filme, né? Então, a gente tem as imagens, o que as imagens nos contam, tem o que as cartelas nos dizem, e tem essa estranha legenda que acompanha algumas passagens, por vezes, enfim, não exatamente traduzindo, mas emulando uma certa tradução do que está sendo dito no diálogo entre Dr. Silvânios e a Makeba, Silvânios interpretado por Antônio Pitanga, e, por vezes, essa legenda ela se desprende de qualquer relação direta com o que está sendo encenado para, enfim, fornecer informações externas ao que está sendo visto, né? Então, enfim, é um filme que, não por acaso ou sintomaticamente, ele foi um grande fracasso de público e de crítica à época, né? Houve poucas matérias em relação ao filme, críticas, e ele não correspondeu, digamos, a essa expectativa de sucesso de público, digamos, que ele carregava, né? E ele entra, talvez, para a história, também para a história da filmografia do Cone Campos, como uma espécie de projeto que deu errado, né, que fracassou nesse sentido, assim. E isso também para o próprio Cone, né, que uma pessoa que passou, enfim, muitos anos
não sei se exatamente renegando, mas não abraçando totalmente esse filme, que ele não exatamente reconhecia como né, que ele teve controle total ali sobre a versão final do filme. Então, né, mesmo depois dele falecer, enfim, essa história se perpetuou e a gente reencontra esse filme hoje. Bom, vocês acabaram de assistir, eu quis trazer um pouco, assim, separando como esse filme se estrutura e o que ele apresenta, talvez para trazer esse primeiro ponto da minha fala, que é partir dessa ideia do fracasso, né? E pensar o fracasso como muito revelador e potencialmente produtivo, né? Para se pensar em termos de reflexão sobre diversas questões, né? E aí esse filme ele, enfim, seja uma espécie de fracasso diante de um projeto de cinema popular, né? Enfim, no encalço desses sucessos musicais, né? De artistas já consagrados, na relação com essa música popular brasileira que também era inclassificável, assim como esse filme e os outros filmes do Coni também, a gente talvez pode entrar nisso depois, mas também o fracasso de um ponto de vista artístico, pensando, né, nesse projeto de Coni Campos no cinema, do qual ele não se identificava com o resultado do filme, né, e esse, enfim, fracasso de um desejo de transposição ou de tradução de um universo, uma atmosfera musical muito complexa, que é toda a obra do Jorge Ben, lançada até então, para esse mundo, né, das imagens em movimento, e que se revela intraduzível, né, e esse né, fracasso também de uma suposta estabilidade, a unicidade em termos de categoria racial, né, no sentido do que é impossível ser definido, delimitado ou, enfim, colocado em uma só chave, uma só maneira de definição, né? Então, essa ideia né, do fracasso são como coisas diferentes também, como a própria ideia o verbo fracassar, como diferente do substantivo do fracasso, mas a ideia do fracasso ela pode permitir também pensar essa emergência de outros modos, talvez não prescritivos, de estar em relação, de estar no mundo, né, de construir subjetividades e construir formas de nomear, talvez, né? Enfim, e nesse sentido é um filme que ele vai escancarar as suas contradições, né? Então ele vai negar essas convenções tradicionais de narratividade, em que as fissuras estão totalmente aparentes, né? A gente estava falando ali durante a projeção, Lorena falou do filme como um disco arranhado em vários sentidos, isso também está na textura do filme, né? E como essas fissuras, essas impurezas, digamos, elas vão revelar esse descontrole mesmo que nasce do próprio processo do filme, mas não se encerra nele, né? Eu acho que é importante também a gente né, falar do filme e lidar com ele hoje como essa não exatamente colado nesse processo, né, de cortes e de censura e desse resultado estranho, caótico do que ele é, mas também como esse signo que nos permite, estou olhando só para a Lorena, nos permite pensar, né, enfim, diversas outras coisas em decorrência desse descontrole, dessa ideia desse fracasso, né? Então, mas ao mesmo tempo que fracassar também é uma potencialidade, pode ser, como a gente está falando aqui hoje, né? De como esse filme, como os dois textos publicados, né, no caderno, enfim, no livreto do IMS, apontam de maneiras muito díspares também como esse filme ele impossibilita dizer no singular, né? Enfim, é tudo no plural, porque está tudo em dissonância, é como se o filme abrigasse, né, cada parcela dele tivesse brigando uma em relação à outra. E nenhum discurso é fixo, nenhum discurso é estável. E, nesse sentido, para pensar pretitudes em atrito, justamente, que é o nome da sessão, ele é muito produtivo, né? Então, nesse sentido que eu trago a ideia do fracasso como algo potencialmente revelador e a partir do qual se cria, né? Mas é claro que é importante, eu acho, assinalar os riscos e limites dessa impossibilidade de apreensão, né? Desse constante estar
em movimento e estar em mutação, né? Como, enfim, Jorge Ben, Pedro Paulo e todas as presenças negras no filme estão em constante mutação, são impossíveis de ser aprendidas e também entendendo que esse filme ele faz um esforço, um gesto de estar falando dessa história e desses personagens, mas para dizer também de uma construção de país, né, de uma possível tentativas díspares e conflitantes de construção de povo enfim, como é importante também apontar para esses limites e as falhas e o que não cabe, né? Então, eu acho que talvez só chegando num segundo ponto para depois passar para o filme dos Osmo e abrir para vocês é como enfim, trazendo uma leitura de um corte de gênero, junto com uma perspectiva racial para pensar esse filme, talvez é interessante pensar para essas personagens mulheres, né, como elas são apresentadas e construídas no filme que parece, enfim, absolutamente enraizado num lugar cis heteronormativo, né, dessas relações que são construídas em diferença, né, dos homens e das mulheres cis, enfim, e como isso estrutura a história, né? Então, tem um rol, né, de mulheres que são apresentadas pela trilha musical, que é interessante apontar o crédito do filme como comentário musical do Jorge Ben, não trilha. Então, acho que essa ideia do comentário também ela diz um pouco dessa relação né, que se constrói ali com esse imaginário extrafílmico, mas que está, muitas vezes, conduzindo, né, algumas passagens, tem algumas cenas que existem por causa da música, tem algumas outras cenas que são conduzidas pela música, e uma música, enfim, é como um rádio sintonizado em 5 estações ao mesmo tempo, né? Enfim, enfim, tem a Barbarella, a Barbarella é uma música do Jorge Ben, a Bebete, a Domingas, a Maqueba, que se torna Teresa ao final, que, né, nomeia diversas músicas, né, algumas músicas do Jorge Ben, que é um dos versos do País Tropical, né, que é a música do qual o título é tirado, enfim, enfim, diversas outras personagens secundárias. E é interessante pensar nessa personagem da Teresa, em particularmente, porque ela supostamente teria essa centralidade por estar no título, mas que também é um outro engodo do filme, né? Que essa personagem ela não enfim, ela não move narrativa, ela não se apresenta em profundidade, ao mesmo tempo que, enfim, isso também é algo presente em todos os personagens do filme, né? Então, assim, se a gente for pensar essa ideia de o incômodo do filme também ligado a certo lugar de uma possível caricatura dos personagens, né? Como também Gigi Albuquerque coloca no seu texto em relação ao personagem do Antônio Pitanga e da Maqueba, que é interpretada pela atriz e modelo Marina Montini, isso se expande enfim, está presente em todos os personagens. E aí, nesse sentido, também em Barbarella, né, que enfim, o suprassumo da branquitude personalizada ali no filme, que se consegue se safar com muita desenvoltura, né, qualquer situação que ela se mete. E essa ideia de, enfim, um certo exagero enfim, em que o naturalismo ele está muito longe de ser a pauta dessas construções né, de personagem, que não é uma construção, né, psicologizante, etc. Isso atravessa todos os personagens, assim, e se condensa nessas personagens femininas, né? Então, pensar a Teresa assim como uma espécie de chave para enfim, tentar elucidar algo para além do que o filme nos apresenta, também é uma tentativa frustrada, né, fracassada nesse sentido, assim, porque ela não está lá, né, enfim.
nesse sentido, assim, só passando rapidamente para o filme do Zósimo, que eu acho que é importante comentar, e daí abrir também para a gente conversar, como o atrito entre o Pequena África e o A Nega Chamada Teresa, ele se revela também não só por oposição, né? A gente estava falando um pouco isso ontem, enfim, antes de encontrar aqui hoje, que eu acho que é relativamente, sei lá, talvez o caminho mais fácil assim de colocar os dois em polos opostos, né? Não só por, enfim, o regime, né, de enunciação, né, ficcional, documental, ou o que talvez essa instabilidade produtiva desse fracasso do filme do Cone Campos pode iluminar desse, né, filme do Zósimo Bubu como uma espécie de estabilidade em excesso, né, ou enfim, lidando com uma possível, enfim, unidade inexistente, né, em termos raciais. Eu acho que isso não é produtivo exatamente para pensar o filme do Zósimo Bubu, que eu acho um filme, enfim, incrível. E como, a princípio, ele parece, né, um documentário convencional, digamos, na sua forma, né, como se estivesse convocando procedimentos muito consolidados, né, da entrevista, da relação com o território. Na verdade, ele vai se revelando como uma construção muito refinada, assim, de lida com aquele território específico, né, as memórias que estão relacionadas àquele lugar e principalmente essa ideia de desenterrar o que estava soterrado, que não tem a ver com o apagamento, né? Enfim, não, a ideia de apagamento não condiz, eu acho, né, com o que esse filme está lidando. Então, talvez, né, enfim, se for pensar uma ideia de fracasso em relação a esse, é justamente o oposto do filme do Cone Campos, né? O fracasso é desse projeto colonial que tentou justamente apagar essas existências e essas memórias. E o que o filme do Zósimo Bubu faz lindamente é justamente, enfim, tirar debaixo dessas ruínas enfim, enfim, camadas Desculpa, gente, eu estou tentando ir sem a guia aqui, às vezes faltam palavras, mas deixa eu retomar meu pensamento. Né, o que o filme do Zósimo faz é justamente desenterrar, né, tirar de baixo dessas ruínas e dessas camadas sobrepostas essas histórias da diáspora que estão localizadas naquele território muito específico. Então, é um filme que convoca 3 mediadores, né? Tem Douglas Silva, que é uma criança, a Flávia, que é um adolescente, e o Valdir Onofre, que é um grande, enfim, também diretor, roteirista, né, ator, ficou conhecido pelo filme Memórias Aventuras Amorosas de um Padeiro, exatamente. E, enfim, ele convoca essas 3 figuras que, enfim, vêm de contextos diferentes, que não pertencem àquele lugar exatamente, para mediar essas conversas, né, e fazendo essas entrevistas, muitas vezes encenadas, trazendo a encenação também como esse dispositivo a encenação, eu digo, desses mediadores, né, como dispositivo para entrar em contato com essas memórias e elaborar, enfim, uma necessidade, talvez, assim, de lidar com a ideia de ancestralidade muito diferente de como o filme do Cone Campos coloca, aí sim, realmente, em lugares muito, enfim, quase opostos, mas não de forma em que um ilumina o outro como negativos, né? Enfim, e nesse sentido, só trazendo também uma última linha, talvez, de fuga ou de relação entre eles, para, enfim, ouvir vocês, é como o filme do Cone Campos e o filme do Zósimo, e aí trazendo também, talvez, o Jorge Ben para esse diálogo, porque não são só esses dois que estão em conversa,
como eles constroem relações entre memória, música e território de maneiras muito distintas, em que, sim, essa ideia de atrito, enfim, na elaboração enfim, da construção de personagens e da construção de todas essas histórias que estão colocadas em jogo ali, e, sobretudo, nas elaborações de Pretitude, como esses três pontos, né, como eles se relacionam de maneiras muito interessantes, assim, e como a música ao final do filme do Zózimo Bubu, né, enfim, jongo, meio jazz, né, acompanhando uma banda da cidade do Rio de Janeiro, consegue estabelecer mesmo esses horizontes outros, assim, que me parecem expandem muito mais enfim, essas questões que foram trazidas antes, né, na relação, principalmente, entre música, território e ancestralidade. Gente, algumas questões que eu fui trazendo, comentários, de fato, são filmes extremamente complexos, cada um deles a gente podia ficar conversando aqui 2 horas, mas, enfim, levantando também para eu ouvir vocês. Obrigada. Fortalecimento do movimento negro, quando a gente pensa nessa virada do século, pensando no início dos anos 2000, já vai buscar uma espécie de identidade justamente nessa construção de uma memória e nesse desenterrar de um passado. E quando a gente pensa esses 2 filmes agora, eu acho que a gente também se vê diante de um novo momento, a partir um pouco daquilo que a gente estava conversando ontem. Acho que as ações afirmativas, principalmente, mudaram esse país de uma maneira tão absurda, está mudando, né? E tão complexa, que também engendra e coloca novos pontos em conflito e novas discussões precisam, talvez, ser refeitas. Então, também, nosso esforço em programar esses 2 filmes juntos é também dar um pouco de vazão de como as categorias, de certa forma, não estáveis, também nos ajudam a discutir a instabilidade do próprio presente, né? De uma forma mais abrangente, assim. Já abrimos? Já abrimos. Quer falar, amiga? E eu acho que é importante, assim, né? Porque, de fato, eu fiquei pensando muito isso durante a sessão. Gente, é muito emocionante, assim, você ver um filme que você só vê no computador, na sala de cinema, ou, enfim, na TV, né, com HDMI ali. Mas eu fiquei o tempo todo, assim, né, como o desafio também de ver esses filmes históricos, né, filme da década de 70, 60, 80, enfim, e inclusive contemporâneo, né, é muito sempre uma negociação entre o que era aquele tempo, né, o que é que circundava aquele fazer cinematográfico e o que é o fracasso no sentido do que extravasa, né, o extravasamento daquele tempo histórico. E eu acho que quando a gente força, né, essa ligação temporal que Gabriel trouxe, é convocar todos esses tempos ao mesmo tempo, né, no sentido de que existe um tempo conformado da película, mas também existe um acúmulo e hoje uma oportunidade com o que a gente tem, e não estou reivindicando aqui uma ideia de progresso, né, que nós temos melhores ideias hoje, porque somos contemporâneos, mas de acúmulo mesmo, inclusive nos nossos retrocessos, de olhar para esse filme, né? Porque até quando o Gabriel traz essa coisa do Morenice sim, Black Power não, né? Como isso está totalmente instável, que se por um acaso se conforma com as teorias raciais do Gilberto Freire, né? A gente poderia dizer isso, ao mesmo tempo está questionando, e a palavra ao mesmo tempo é fundamental para pensar a sessão e os 2 filmes isoladamente, né? Mas a sessão ao mesmo tempo, está reivindicando, talvez, um deslocamento do próprio Estados Unidos como ponto de referência para pensar a racialidade no Brasil. Então, existem níveis de complexidade, né, que não se encerra, e o grande desafio, né, esqueci de falar isso no início, que nós, eu e Gabriel e Carlinha também, somos da crítica de cinema, né? Isso é uma coisa muito importante, assim, que a gente vai fazendo outras coisas, a gente vai esquecendo, mas é também nessa crença muito fundamental. Eu não falo crítica como apenas texto, né? Ainda que o texto seja importante, mas é essa conversa,
né, o que vai para daqui depois dessa sessão e de como esses textos no catálogo circulam, que são mediações possíveis para a gente convocar e se relacionar com as imagens, né, entrar em atrito, em negociação, em questionamento, assim. Então é muito nesse poder da crítica como a possibilidade do relacional, assim. A gente acredita muito nisso. Trazer Carlinha, né, o porquê também está muito nesse lugar desse trabalho que Carla faz como curadora, como crítica, como pesquisadora, de se relacionar com as imagens. E a gente está tão o tempo todo com o celular cheio de imagens, em todos os lugares, imagem, 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 e parece que a gente não está tendo tempo justamente dessa conversa, né? E eu acho que isso é fundamental para pensar o cinema e para pensar um mundo que está totalmente mediado pelas imagens. Então, abrindo aqui, né, agora a conversa, queria muito que vocês, enfim, fizessem perguntas, trouxessem impressões, comentários. Se quiser só elogiar, a gente também agradece. Mas fiquem à vontade. Aqui, Márcia. Eu queria seguir um pouco o que a Lorena está falando, mas acrescentar uma informação que foi falada no início sobre a escolha do arquivo exibido do Pequena África, que não só a gente teve uma conversa justamente porque os rostos negros ficaram apagados, e isso é uma preocupação, mas também entendendo que, historicamente, há um problema da película em fotografar rostos negros, e que, hoje à tarde, ao nos depararmos com os dois arquivos, um deles, que, enfim, estava inclusive em outra janela, era como se você tivesse pegado o botão do brilho e enfim, subiu, você conseguia ver todas as imagens com muita clareza. No entanto, ela estava muito lavada. E também uma preocupação, e a gente voltou ao original, porque a gente também não sabe, não sei se alguém aqui sabe, eu não sei como que de fato são essas imagens na película, não sabe? É um filme fotografado pelo Walter Firmo, e nas cores desse arquivo tem a marca muito forte das cores que o Walter trabalha. Então, voltamos ao possível original, mesmo que, aos olhos de hoje, não seja o adequado em se assistir, porque a gente está falando de imagem também, e não só de questões políticas. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Juliano, mais alguém? Depois. Boa noite. Eu me chamo Juliano. Queria parabenizar, acho que a sessão, desejar longa vida ao trabalho de vocês. Acho que, enfim, a proposta é muito interessante, acho que é algo que precisa seguir, e eu acho que, na medida que esse processo que o Gabriel descreve acontece, de fato, são necessários movimentos complementares, né? E eu acho que toda mudança necessita de mudança de pensamento, e todo pensamento precisa de um espaço livre para se desenvolver. E acho que isso aqui sinaliza nessa direção. Entretanto, eu acho que, ao mesmo tempo, os filmes que foram exibidos e até as condições das cópias, eu acho que colocam desafios muito grandes, e eu acho que vocês têm a coragem, a energia necessária para encarar esses desafios, mas eu acho que são situações, eu acho que nos desafiam muito, inclusive até o próprio, sei lá, a título de sugestão, acho que até a própria cena de debate, produção de pensamento, talvez seja uma coisa que possa ser pensada, porque eu acho, talvez as cadeiras, talvez vocês descerem, talvez vocês ficarem atrás da cortina, talvez apagar a luz, talvez todas as pessoas que se incomodaram com uma parte do filme poderem falar ao mesmo tempo, enfim, porque eu sinto que o que esses filmes exigem e pedem da gente é uma espécie de grande coragem, um pouco de inverter e ter uma espécie de abertura para reverter todos os critérios do bom, do íntegro, né, do correto, do prescritivo, como a Carla falou, e assim. E, acima de tudo, porque, por exemplo, foi uma coisa interessante, até o Zósimo, a questão da cópia que a Márcia falou, é muito bacana porque ficou incomodamente escuro.
e de forma que ficou sem informação. E isso caminhou para uma espécie de indeterminação mesmo do campo da informação da imagem. Eu já vi esse filme, se eu não me engano, na minha memória, ele de fato é de outro formato de tela. Mas eu acho que o que aconteceu conjunturalmente tem a ver com o tipo de ideia que vocês estão trabalhando, entendeu? Das coisas estarem um pouco incomodamente deslocadas ou caminhando para um campo muito mais da indefinição, de uma certa vulnerabilidade, né, do que um campo das coisas constituídas. E eu acho que o filme do Fernando Cone Campos, que me parece, né, o coração dessas ideias todas, eu acho que ele arrisca uma coisa muito poderosa que talvez um dia a gente chegue num campo de formação de ideias que esteja à altura disso, porque me parece que ele está ali no meio do AI-5, fazendo desse negócio uma espécie de manifesto de uma espécie de contracultura negra, né? da negritude como uma contracultura mesmo, algo que não vai topar ou fechar com nada. E acho que ali, e isso me parece ter como mote essa questão de um certo leitura, que obviamente que é racista, mas de certa maneira é normal, de um ufanismo simplório da obra do Jorge Ben, né? Em especial ligado ao país tropical, toda essa coisa. A própria crucificação, eu acho que do Simonal e de tudo que aconteceu, tem também a ver com esse caldo de cultura que eu acho que o filme se insurge contra. Então, eu acho muito bacana isso estar aqui, mas, ao mesmo tempo, exige muita energia do nosso pensamento entrar nesse mundo e nesse filme que, de certa maneira, não é de ninguém, né? Eu acho que uma coisa que tem a ver, né, com raça, com toda essa história, tem essencialmente a ver com uma espécie de... Ninguém responde, entendeu? Pelo filme, que nem o Fernando Direito responde, que nem a produtora responde, que nem a ditadura responde. Isso é uma espécie de palimpsesto de todas essas coisas. E eu acho que toda a história da produção cultural racial ela tem essa face um pouco despossessiva e radicalmente conjuntural. Então, enfim, no fundo é só um elogio ao que vocês trouxeram, mas, ao mesmo tempo, isso aqui exige e sugere uma espécie de situação muito difícil de estar à altura, no sentido que é preciso rever todos os critérios, porque, de certa maneira, esse filme ele nunca está falando a verdade ou o que ele acha, né? Ele exige da gente um outro tipo de relação, que, ao mesmo tempo, eu acho que ele tenta ser um pouco, de certa maneira, o filme mais... Não sei, ele tenta mais ser o pior filme do mundo que o melhor filme do mundo, no sentido que ele tenta ser subdesenvolvido, né? Ele é meio cinema mudo, ele é meio sem essa legenda que não é de ninguém, tem uma coisa que não é de ninguém. Eu acho que isso são ideias assim, muito fortes e que exigem da gente, né? Acho que tem aí um projeto muito, muito ousado, que eu acho que ele vai continuar no filme, como se chama? Ladrões de Cinema, né? Porque os ladrões de cinema, né, a gente está do lado do ladrão. Eu acho que o espírito do ladrão, nesse sentido de não estar compacto em relação aos valores da civilização, da sociedade, eu acho que estão postos aí. Isso exige da gente, que gosta de cinema, gosta de pensar o mundo, um desafio muito grande. Então, é muito difícil estar à altura, sabe, disso aqui, entendeu? Talvez a gente devesse virar toda essa situação aqui ao contrário. Talvez não hoje, mas talvez na próxima, mas deixar a coisa toda um pouco mole, né, para a gente poder, sei lá, dialogar e viver esse tipo de operação que esses filmes fazem. É só um comentário cheio de coisas. Obrigado e parabéns. Vida longa ao projeto. Obrigada, Juliano. Eu vou comentar o que Juliano falou, mas só para saber, tem aqui e tem... Ai. Mas eu vou só, então, fazer um breve comentário e aí a gente passa ali, tá certo? Enfim, 1000 coisas que Juliana abriu, mas eu acho que um dado também importante dessa coisa do filme de ninguém, né, é que existe uma carta que o próprio Fernando Cone Campos escreveu para um crítico na época, né, que escreveu sobre o filme, é uma carta-resposta, e que ele vai, digamos assim, contar a história. Enfim, a gente estava até pensando de como publicizar, né, porque tem no livro do Cone Campos, mas esse livro está esgotado, então a gente tentar publicizar de alguma forma esse material, que é muito rico, e a gente entende um pouco melhor esse percurso de um filme de ninguém, é que esse filme foi encomendado
a Aurora convida o Fernando Cone Campos, né? Ele fala que, enfim, que ele é maluco, que você juntar com essa galera e não sei o quê. E aí o roteiro foi feito por outra pessoa, né? E ele não podia mudar o roteiro. Em determinado momento, como é o nome da atriz? A Pepita Rodrigues aparece grávida, e aí a Aurora quer de qualquer jeito que ela faça o filme, e dá a carta branca para ele fazer o filme que ele quer fazer junto com a Pepita. E ele diz que, quando leu o roteiro, né, ele não acreditava em nada que estava ali. E muito influenciado, inclusive, por essa... Como traz no próprio filme, né, essa paulicéia desvairada, né, essa vontade também de dialogar com essa coisa da antropofagia e etc, etc, etc. Ele escreve um roteiro que depois ele vai fazer um manifesto que se chama Tupi or Not Tupi. E começam a gravar várias questões na gravação. Ele faz uma montagem com o Renato Neumann, que estava fazendo outro filme com ele, em finalização, e, na sequência, esse filme é mexido pelos produtores. Ele diz que, enfim, ali se manteve alguma coisa do coração que ele colocou, mas o filme que foi comercializado foi um outro filme. O filme da ditadura, que a ditadura montou e cortou, também ele está nesse entre caminho, assim. Inclusive, eu tive uma oportunidade de ir para o Rio com a Isabel, né? O Luiz Abramo está no processo de fazer um documentário sobre a vida e a obra do Fernando Cone Campos, e foi muito emocionante, assim, vendo a Isabel como pesquisadora, tendo acesso ao roteiro do filme e a outros materiais produzidos pelo próprio Fernando Cone Campos na época, e ela justamente para dizer também que esse texto, né, digamos assim, é uma fagulha dessa pesquisa de pós-doutorado que ela está fazendo sobre esse filme, né? Então, todas essas mediações são oportunidades mesmo para a gente, enfim, talvez seja isso, né? Eu fiquei pensando muito na frase final, né, que o personagem do Antônio Pitanga fala, que a gente tem que fabricar mulatas, né? E a gente já fica assim, opa. E aí, em seguida, ele fala para perturbar. Ele podia dizer para embelezar o mundo, né? Mas ele falou para perturbar. E aí eu lembro de um capítulo da Dívida Impagável, da Denise Ferreira da Silva, né? Que ela está fazendo uma leitura da Dana, da Otávia, da personagem Dana, do livro Kindred, da Octavia Butler, né? E dessa possibilidade do corpo, da poética feminista negra, no sentido dessa radicalidade, né? Ou pensar a própria coisa da Audre Lorde, do poder do erótico, e como a gente pode fazer uma leitura dentro de perspectiva desse corpo feminino e preto, né? Da perturbação, assim. Então, acho que o convite também da sessão era perturbar um pouco as coisas mesmo, era esse o espírito. Falei demais. Bom, antes de tudo, parabéns pelo projeto. Muito bom e sensacional assistir os dois filmes. Eu já tinha visto A Negra Chamada Teresa, mas eu não lembrava de quase nada, só que era totalmente fragmentado, e o do Zósimo Bubu não conhecia. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E, vendo o filme, eu li rapidamente o texto de Isabel, no catálogo. Eu acho que ela levanta pontos super importantes, mas o que me chama muita atenção no filme é a ousadia dele, né? São esses personagens negros, esses protagonistas negros, sem falar do Jorge Ben, esse Deus absoluto. E, vendo o filme agora, tem aquele momento que é um documentário, é uma parte documental que mostra o Jorge Ben no palco, no festival, cantando Quero Mocotó, e está lá o Erlon Chaves. Lembrei do documentário do Alessandro Gamos sobre o Erlon Chaves, e eu não sei se foi exatamente nesse momento em que, quando o Erlon Chaves estava cantando a música, vieram assim várias mulheres em fila. Foi nesse momento, né? Só não está no filme. Só não está no filme, em 70, mas no Festival Internacional da Canção de 70. foi nessa apresentação, né? E aí vieram várias mulheres brancas. Ele começou a beijar e, né, abraçar elas, e depois se criou um grande escândalo. Ele caiu no ostracismo. Ele era um maestro, um compositor, um artista que estava em grande destaque, e depois disso foi um escândalo. Aí você vê, diante dessa tensão racial que era o Brasil naquele momento, ver um filme como esse, você entende a censura,
em relação a ele, né? E, pensando na linguagem do filme, eu não sei qual era o projeto, né? Qual era a proposta do CONI, qual era a proposta da Aurora Duarte, mas o que a gente tem aqui é um desmonte da linguagem clássica. E aí, nesse sentido, eu penso logo nas Aventuras Amorosas de um Padeiro, do Valdir Onofre, que é assim, absolutamente espetacular. Em termos de proposta de linguagem cinematográfica, que linguagem você vai criar para uma outra proposta de cinema, pensando uma outra classe também, então aí tem esse cruzamento de classe e raça que eu acho muito interessante pensar. Não exatamente no projeto, porque eu, pelo menos, não sei, nunca li esse livro sobre o Cone Campos. Mas, como o filme está aqui, é um filme experimental, é sensacional. Obrigada. E só minúsculo. E uma coragem de tirar sarro, que eu acho que, dividido tanto com o Valdir Onofre, né, que você comentou, dos Aventuras Amorosas, quanto Uma Nega, que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu um pouco dessa coragem ultimamente, por medo do cancelamento, sabe? Mas só isso, só um comentário breve, para se pensar como que o humor também faz falta em algumas situações. Oi. Queria, antes de mais nada, também parabenizar vocês por esse trabalho. Vida longa, né, a sessão. E eu queria trazer uma outra perspectiva que está implícita em alguns momentos de algumas falas, que é a perspectiva da preservação. Lorena citou aquela hora quando falou que não exibiu a única cópia em película, né? Eu seria a guardiã desse tipo de questão, mas agradeço, Lorena. Mas que bom que vocês não Mas é porque eu exibiram. faço as coisas com a Débora. Sim, a gente trabalha juntos, tenho o prazer de trabalhar com Lorena e Gabriel, né? A gente trabalhou juntos no projeto da restauração do Odilon Lopes, enfim. Mas eu fiquei pensando assim, me gerou muito incômodo, né? Quem trabalha com preservação atesta, né? Como o Brasil encara essas imagens, né? Um filme com Jorge Ben, que é, né, um músico reconhecido e que vive e atua, né, até hoje, como essas imagens com o Jorge Ben cantando e jovem, mesmo nesse sentido, né, tirando toda a perspectiva que eu concordo com várias questões que foram lançadas em relação ao filme, mas como que essas imagens não estão preservadas em relação a essa outra chave, né? E é muito louco pensar, porque o filme está muito riscado, né? E conhecendo um pouco do processo de preservação dessa materialidade fílmica, obras muito riscadas, é curioso, são obras que foram muito exibidas ou que passaram por um processo de descaso muito grande, né? E vocês falando que foi a partir de um gesto da própria família, né? Essa digitalização, como em que estado isso chegou, né? Para ser digitalizado e estar nessa configuração atual aqui. Mesmo assim, é muito doido pensar que ele está muito riscado, mas, de certa forma, as cores estão preservadas, né? Então, tem ali também uma dicotomia grande entre esses dois processos. E, pensando no filme dos Osmo, né, em relação a tudo que vocês falaram sobre a subexposição dos corpos negros, e, ao mesmo tempo, sabendo que tem uma única cópia em película, que é, né, o material original desse filme, pensar também da coragem de vocês exibirem esses títulos aqui sob essas condições que atestam, né, esse descaso, digamos, né, com esse patrimônio, mas que a gente faz a gente pensar muitas coisas a partir disso. Mas queria trazer como isso é importante a gente pensar nesse processo, porque, até onde eu sei, os cortes da censura dos filmes que eram censurados, eles ficam no Arquivo Nacional, né? Então, fiquei pensando como seria interessante esse trabalho de pesquisa de buscar esses cortes e tentar remontar, se é que é possível, se é que isso está preservado, né? A gente não tem conhecimento de que tudo foi preservado em relação aos cortes da censura, mas seria um exercício interessante, né, de pensar isso. Mas, enfim, foram várias questões. Nesse momento que a gente tem vivido, né, a restauração, né, de filmes tem sido trazida, e sempre foi trazida, de certa forma, como
uma mais-valia ou um commodity vem sendo explorada também muito comercialmente em relação à qualidade das versões digitais, de como isso é importante, mas ela é uma questão que tem essa faceta, né, de dois lados. Vocês terem a coragem de mostrar essas cópias que trazem tantas questões embutidas, enfim. Fiquei pensando muita coisa aqui e era muito mais um comentário do que uma pergunta. E agradecer. Obrigada. Obrigada, Débora. Muito massa essa relação que tu fez também com a materialidade dessa coisa da cor e do risco, assim, né? E, de fato, esse é o grande desafio, assim, eu acho que a gente vai acabar lidando com isso. A outra cópia, também, para passar para a Mari, da próxima sessão, já fica o convite, né, que a gente vai exibir colagem em Boi de Prata. A gente tem uma cópia no CTAV do colagem, que o final está cortado, e tem um negativo na Cinemateca Brasileira, e a gente está vendo o que vai fazer com isso. E tem uma outra cópia que está com a legenda em inglês. Então, assim, é esse o material que a gente está lidando, entendendo o que é que a gente vai exibir. E a outra é o Boi de Prata, que também foi um esforço familiar de fazer a cópia e digitalizar. E essa sessão, o coração dela é fazer uma homenagem à Luísa Maranhão, né, que é uma atriz negra que teve grande parte de sua atuação foi na época do Cinema Novo, e é muito curioso porque o Boi de Prata é da década de 80, e eu fiz uma pequena pesquisa em jornais da época, né? Coloquei lá na hemeroteca, façam isso, é legal, Hemeroteca Nacional, botei o nome Luísa Maranhão, apareceu várias coisas, e esse filme Boi de Prata é colocado como a volta, o retorno da Luísa Maranhão no cinema, e ela faz várias personagens e várias performances nesse filme, que é do Rio Grande do Norte, e é considerado como um dos primeiros filmes de ficção desse território. Então, é muito interessante, porque é o lugar de musa do cinema, a musa negra, né, do cinema novo, é totalmente desconstruído nesse filme, então já fica o convite. Mas é, mais uma vez, esse esforço das famílias também lidar com o material que tem, né? E esse nosso desafio de conseguir, seja por vias públicas, que seria o ideal, o melhor de tudo, políticas públicas para isso e colaborações com instituições, enfim. Mari, para a gente fechar, que a gente já está na hora. Boa noite, Mariana Quinn. Ai, gente, estou muito feliz mesmo pela sessão, parabenizar muito a iniciativa. É muito bom ouvir vocês três, são três pessoas que eu admiro muito na curadoria, na crítica e na pesquisa. E falar assim, acho que tem um lance de pensar essa sessão, que vem com a ideia do Indeterminações quando cria, que é pensar o cinema no Brasil, né? Tem um lance que é ser brasileiro, enfrentar o que é brancos e negros, indígenas e amarelos existirem nesse país colonizado, com várias ondas migratórias, e que nada se dá de forma linear e discursivamente fechada, as coisas tiveram embates, né? Então, acho que tem um nível de pensamento sobre brasilidade também, complexidade de Brasil e de complexidade de cinema brasileiro, que essas sessões vão trazer muito e vão dar conta de forma mais complexa do que alguns discursos de afirmações identitárias muito fechados e historicamente justificados conseguem dar conta, né? Mas aí queria fazer uns comentários sobre uma nega chamada Teresa, porque eu nunca tinha visto o filme. Aí fiquei pensando muitas coisas, e a partir dos comentários de vocês também. Fiquei pensando nisso que Gabriel falou de poder ridicularizar, inclusive, um discurso de negritude, né? Sendo branco na década de 60. O Cone Campos está fazendo isso. Isso é muita coisa. Mesmo que seja para ridicularizar ou rir de um discurso que é estadunidense, negro, pensando uma possibilidade discursiva de racialidade a partir do Brasil, para um branco, nessa época, que está surgindo o movimento negro brasileiro, fazer isso no cinema é muita coisa, porque o movimento negro brasileiro está sendo influenciado pelas ondas de lutas, né, dos estadunidenses pretos e pelas independências africanas. Então, acho que tem um gesto aí, como diretor branco, que é complexo, corajoso e difícil para a época, me parece. E aí tem uma coisa que eu fiquei pensando também dessa língua, né, que eles falam, os africanos, porque eu fiquei pensando se ela fica operando só no âmbito da
caricatura, como os textos talvez apontem, né, esse âmbito da caricatura dos africanos, mas também acho que há um indeterminismo oposto ali, justamente, né? Não acho que é só caricatura, mas acho que uma descaracterização do que seria exatamente esses africanos. E acho que, quando a gente pensa no que são esses tons das falas, não são dialetos africanos, né? São já possivelmente criolização ou algumas línguas africanas faladas por conta da colonização, me remete a português com francês, enfim, né? Então, fiquei pensando nisso também. E aí, pensando nos brancos do filme, eu acho que chama muita atenção. É uma coisa que é muito, acho que pessoas negras, assim, quando a gente senta e conversa, que muitos brancos acham que a gente é tudo igual, né? E não só negros, né? Mas os evidentemente marcados pela diferença ou evidentemente racializados são confundidos. E eu acho muito significativo que, no filme, quem confunde, quer mobilizar o que é esse ativo de ser Jorge Ben são brancos ligados aí do que é o Jorge Ben dentro de uma certa indústria, dentro de um certo festival. E como o Coni é branco, eu acho também isso interessante, assim, né? Talvez tem uma ridicularização dessa branquitude também, me parece, desde o início dessa confusão, né? E, por fim, tem uma coisa que... Nossa, não tem aqui. Me chama a atenção... Ai, meu Deus. Acho que era mais isso, de maneira geral. Tem isso. Me lembrou um pouco... fiquei pensando nesses casais também, essa interracialidade dos homens negros com as mulheres brancas. Acho que isso é um pouco pontuado no filme. Lembrei. Uma coisa que eu queria... Talvez que vocês mais tudo que eu falei, gostaria de ouvir vocês, né? Mas que vocês comentassem, que é isso da menção ao Antônio das Mortes, porque eu acho que isso diz sobre onde esse filme está em termos de movimento, sabe? E aparece os cangaceiros depois. Aparece os cangaceiros, eu acho que eles também estão numa chave. O filme é cômico, né? Mas acho que também há uma certa ridicularização possível. Então, onde está o Coni Campos, talvez, sabe? Dentro do que é tudo isso que esse filme amalgama em termos de movimentos, características estéticas também. Parabéns, gente. Obrigada. Obrigada, Mari. A gente vai precisar encerrar. Vou passar a palavra aqui para a Gabriela e para a Carla rapidinho, 1 minuto, eu juro. Obrigada, gente. Foi tudo. A gente conversa já no bar. Quem quiser ir, vamos todos. E muito obrigada, IMS. A gente volta em dezembro. Na verdade, a gente volta semana que vem, dia 25. Não a gente, A mas gente volta o filme. sábado, inclusive, no IMS Poços. Então, se tiverem amigos, colegas, os por acaso quiserem ir em Poços rever o filme, fica à vontade. Mas, Carlinha, também... Enfim, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Gente, eu quero só... agradecer mesmo. Pode falar, só agradecer. Muitíssimo, a gente continua a conversa. Não, só uma coisa pequeniníssima puxada da fala de Mari, que a gente estava conversando ontem, né, sobre o filme e tal. Carlinhos me solta essa pérola que eu fiquei viajando o dia inteiro, que é, para o estereótipo fazer efeito, precisa ter estabilidade. Então, essa caricatura que uma nega chamada Teresa pinta está indo para outro lado, eu acho, que não necessariamente, que talvez seja racista, sim, que talvez seja desrespeitosa também, mas que também produz alguma coisa a partir desse fracasso que a gente ouviu Carlinha falar. De resto, obrigado pela presença, obrigado, IMS. Estamos muito felizes hoje.